Bom dia, pessoal. Nós vamos ver hoje a navegação fluvial, já que nós não temos bibliografia sobre o assunto para ficar lendo. Eu vou fazer algumas apresentações sobre o tema. Bom, antes de mais nada, eu recomendo vocês servirem alguma época das suas carreiras na Amazônia, Pantanal, que realmente é outro mundo em termos de tudo, não só navegação. Uma experiência fantástica que eu tive como segundo tenente. As características dos rios, realmente, né? A gente vai falar sobre as características dos rios, falar sobre segurança na navegação fluvial e alguns termos aí utilizados, tá? Tem essa referência aí do comandante Triciusi, que era do Colégio Naval, mas a gente vai pensar alguns aspectos mais importantes. Primeiramente, vamos ver, né, a importância da navegação fluvial para o nosso país. Se fala muito em Amazônia Azul, é muito assunto maritime, zona econômica exclusiva, e nós temos nosso importante. Vamos voltar um pouco na história. Os senhores estão lembrados, na Europa, quem fez o bloqueio continental para a Inglaterra ser sufocada antes de Hitler, né? Foi o Napoleão, fez aquele bloqueio continental e prestes a entrar em Portugal, Portugal se viu acuado, né? E mandou sua família, né? Família real, para a colônia que era o Brasil. Isso foi tudo patrocinado pela Inglaterra, já que Portugal ia ser literalmente invadido. Diz que Napoleão ficou a ver navios, a família real veio para o Brasil. E como que ela conseguiu vir para o Brasil? Porque através, né, por meio do domínio do mar obtido, né, por Nelson, né? Nelson aqui na Batalha de Trafalgar destruiu a esquadra, né? Destruiu a esquadra francesa e obteve o domínio do mar por anos. A Inglaterra, né, virou um império onde o sol não se punha. E a família real veio para o Brasil porque foi escoltada, né, pela potência naval hegemônica que foi a Inglaterra. E se deu nome àquela abertura dos portos a nações amigas, foi eufemismo, né? Que a Inglaterra disse, né? Vai lá para a colônia e vende tudo que for possível para mim, né? Comercia comigo que eu estou bloqueado por Napoleão. Então a família real veio para o Brasil por causa disso. Logo depois, na independência, né, nossa independência, como é que a gente ia fazer independência aqui por vários locais do país, né? Não existiam estradas, né? O Brasil tinha sido criado com estrutura de capitanias, né, que não permitia se interligar, não, os territórios, né, as capitanias entre si. Era tudo uma estrutura de exportação, né, de extrativismo das coisas do Brasil. E quem fez essa independência por meio do mar, já que nós não tínhamos marinha e tínhamos que expulsar os portugueses? Nós, né, contratamos, né, os chamados corsários, né, corsários ingleses. Quando acabou a guerra com Napoleão logo depois, a rainha da Inglaterra chegou para os almirantes e disse, ó, half pay, só vou pagar metade para vocês, que nós não estamos mais em guerra. O que os almirantes fizeram, né, que era, muitos eram piratas, né? Pirata é aquele que pilhava, né, em qualquer lugar do mundo. Quando um governo dava autorização para ele pilhar os inimigos em nome do governo, dava uma carta de corso para eles. Por isso viraram corsários. Muitos desses corsários vieram aqui para o Brasil, Cochrane, Taylor, né, e expulsaram os portugueses, né, e formaram a nossa marinha. Formaram, né, a nossa marinha baseada, né, na marinha inglesa. Por isso que nós temos nosso nó de Nelson na manga das nossas fardas, né? Nas platinas temos o nó de Nelson pela marinha inglesa. Tá? Conseguiu fazer a independência do Brasil, nos livramos de Portugal e a nossa marinha começou a se desenvolver, construir navios aqui. Nós éramos uma das marinhas mais poderosas, a Argentina lá, né? Vi vários locais, eu fui adido lá, né?
as guerras que teve contra a Argentina disputando o poder, e nós éramos uma marinha, uma das maiores do mundo em termos de construção e arsenal, né? E nós já estávamos na transição da vela para o vapor, fabricamos aqui no Brasil, né, navios a vela, né? E começávamos a fazer navios a vapor, e surgiu quem lá no Paraguai? O senhor Solano Lopes, né, que tentou expandir, ter uma abertura, uma saída do mar para o Paraguai e declarou guerra, né, para todas, né, todos os países vizinhos que ele confrontou, né? Tá? E o que a nossa marinha fez? Uma marinha de mar, nossa marinha era de mar, poderosa, estudando táticas, né? Como é que é ser o combate naval, corte do T a vapor. Ela foi obrigada a entrar, né? O Paraguai abriu guerra com todo mundo, né? Com a Tríplice Aliança, né? Principalmente Argentina, Uruguai e Brasil. O que a nossa marinha foi obrigada a fazer? Entrar pelo Rio Paraguai, e deter, né? Cortar, aí se chama o quê? O domínio do rio. Nós estrangulamos, na Batalha de Riachuelo aqui, nós destruímos, como o Nelson fez com a Marinha Francesa, nós destruímos a espada paraguaia e obtivemos o domínio do rio, tá? E eles não conseguiram mais, né, obter recursos e foram, né, estrangulados até a derrota, tá? Então essa foi a Batalha de Riachuelo. Tem um monumento aqui de Riachuelo, foi adido aqui em Buenos Aires, fica na Argentina, muito, muito chinfrim, mas aqui que foi nossa, né, nossa data magna, né, onde nós derrotamos os paraguaios aí na Batalha do Riachuelo, pelo domínio do rio. Tá? Nossa marinha aqui, a própria fragata Amazonas botou um reforço de uma placa de aço na proa dela. Botou um reforço para quê? Para evitar os troncos do rio. Os troncos do rio afetassem o navio de madeira, pudesse avariar, tá? Que a gente vai falar mais adiante no estudo da matéria. Tá? Pegamos práticos argentinos e subimos o rio. Eles manobraram toda a batalha aí, tá? E nós acabamos com a vitória. A Amazônia abalroando os navios paraguaios, né? Protegido com aquela placa, né? Que eu falei, placa de metal para evitar os troncos do rio. Acabamos, né? Vencendo a batalha e, né? Por isso que nossa data magna é uma batalha fluvial, então é importante para a gente também isso, tá? Já falei sobre isso tudo. Então hoje nós temos 41 mil quilômetros de vias navegáveis, tá? Perdi aqui, a gente vê aqui pelo AIS, ó, o tráfego marítimo no AIS e o tráfego fluvial aqui, né? O tráfego fluvial aqui na Amazônia, tá? Aqui no Rio Paraguai temos esse tráfego fluvial, então é muito importante para a gente. Aqui a hidrovia Paraná-Paraguai, muito importante. Então quem servir nessas regiões aqui, né, na Amazônia e aqui em Ladário, né, vai ser uma experiência fantástica, tá? Por isso aqui que eu falo, o pessoal fala muito navegação marítima, eu gosto do termo aquaviária, porque nós temos navegação fluvial também, tá? Não é só marítimo, navegação marítima, navegação aquaviária, tá? Serve para tudo. A gente vê tudo Safety of Flight at Sea, regulamento para evitar abarroamento no mar, é muito foco no mar, e nós temos a importância aí, né, da nossa navegação fluvial. Aqui é o mapa da Amazônia, tá? O mapa da Amazônia. Tá? Aqui, ó, até Prainha aqui, essa localidade, a gente tem influência da maré. A maré vem aqui e vai, tá? Vai e volta. A partir daqui, ó, só nível do rio. Nível do rio aqui. Depende do degelo dos Andes, tá? Então isso aqui depende. Se você encalhar aqui, só depois do próximo nível do rio. Aqui, ó, esse navio aqui do comandante Carlos Silva comandou. Então se você encalhar, só daqui a um ano, coisa que o vale. Ao passo que aqui, ó, se você encalhar nessa área aqui, que nem aqui, esse aqui é o Argos, né? INHI Argos, se você encalhar, é só esperar a maré inverter. Se você não encalhar numa pré-amar, se exige esperar a próxima, né? O pessoal encalha e fica lá jogando bola. O pessoal desce, vai jogar bola, espera a maré encher, tá? E sai tranquilamente, tá?
Então encalha aqui geralmente é lama, né? Areia, lama, então é tranquilo, a maré inverte. Já para cá já tem ocorrência, né? Nível do rio e pedra, né? Que já fica mais perigoso. Bom, então falando sobre a navegabilidade dos rios, né? Nós temos rios de alto curso, de médio curso, em planalto. O que interessa para a gente é os rios de baixo curso, em planície, tá? São rios de baixo curso que interessa para a gente. São os rios navegáveis, tá? Os rios que bacia amazônica, do Pantanal. Rios de baixo curso, isso que eu falei de planície, quais são as características deles? Eles são mais favoráveis à navegação, em geral são lagos, tem pouco gradiente de nível, tá? Ele vai diminuindo a profundidade devagar, comum a presença desses elementos que a gente vai ver mais adiante. O fundo, o fundo, se for pedregoso, qual é o problema? O leito é estável, você fez a carta náutica, raramente, tá? Raramente, se você fizer uma carta náutica, vai variar, a pedra sempre vai estar ali, né? O canal é estreito, né? A navegação tem que ser mais precisa. Agora, se você bater, é gloob-gloob, como eu falo, vai para o fundo. Já se o fundo for lama, barra ou argila, tá? O leito é instável, o canal é largo e sinuoso, não tem problema você encalhar, dependendo da situação, né? Não causa muito risco ao casco do navio. Eu mesmo já encalhei com os dois navios que eu servi lá, o Napaco Piratini e o NH Sirius, fazendo hidrografia, então não é muito trauma. Só que a cata não fica tão confiável, que ela muda muito, né? Os bancos mudam de lugar, às vezes ilhas, né? A gente também vai ver mais adiante. A areia é a mesma coisa, o leito é instável e o canal altamente variável. Então, a hidrografia, o desafio é fazer o levantamento disso aqui, tá? Que varia muito. Só que não causa tanto perigo à navegação como você bater numa pedra, tá? Então, encalhar é normal, né? Você espera a maré, nível de rio, né? Navegabilidade. Tem rios com característica oceânica, a gente vai ver, Rio Amazonas, e outros com características próprias, tipo Estreito de Breves. Aqui é o Rio Amazonas, ó. Parece às vezes um mar marrom, você pensa que está no mar, está na foz do rio. Só que as profundidades aqui geralmente são muito baixas, né? Então essa é uma característica lá da Amazônia, tá? Já tem a região dos estreitos, né, que já são características próprias, como se fosse um canal, navegação em canal, né? Você tem que ter uma boa precisão, geralmente que você não usa nada visual, você não tem referência visual, não tem ponto notável, geralmente a grande ferramenta de navegação é o radar, né? E hoje em dia um GPS, né? Pegou o GPS. Aqui vocês já vão vendo o holofote que ele usa para navegar quando precisa navegar à noite, somente para desviar de troncos, né? De lixo fluvial. Então vamos ver mais adiante também. Vias navegáveis interiores, tá? São rios de corrente livre, não tem barragens, tá? E essa característica de vazão. Geralmente esses são os rios que interessam para a gente, tá? Interessam esses aqui, rios de corrente livre. Rios canalizados, represados, você só tem ali no Tietê-Paraná, por umas barcaças ali, não é grande, né? Não é grande importância no Brasil. E canais no Brasil, não tem nenhum canal, tipo canal de Panamá, canal de Kiel, né? Nós não temos esse tipo de via navegável aqui. Tá? Importa para a gente é os rios de corrente livre, somente da Amazônia e do Pantanal. Tá? Característica geral, isso aqui é importantíssimo, as calhas profundas, elas são localizadas pela presença de vegetação flutuante, que chama lixo. Então, se você vê o lixo, né, vai para cima dele, né, que você vai, né, vai ter a parte mais profunda do rio. Com cuidado, né, se for um tronco muito grande, vier contra a correnteza, pode causar problema, mas tem que ter essa ideia, tá? Que sempre o lixo vai estar no local mais fundo. Rodamuinho geralmente indica imperfeição no fundo, pedra, banco, tá? Então fica atento à roda de moinho que pode ter alguma imperfeição dessa no fundo. Arbusto flutuante pode ser um galho de árvore submersa. Já vi um colega, né, atropelar lá pensando que era folha e tinha uma árvore debaixo, entrou pelo hélice dele, acabou com tudo lá. Sinais de capim flutuando, folha, gado, o que isso indica? Rápida subida dos níveis da água. Está tendo um degelo dos Andes, por exemplo, né? O volume da água vai comendo as margens, então você vê, né? Vê isso aí nitidamente.
Isso aqui é importante, ó, vocês vão servir lá, ó, tá? O período de enchente do Rio Amazonas é de novembro a junho, tá? De novembro a junho. Essa é a época que o pessoal faz operação lá para o norte. Não adianta programar em janeiro, tem que ser tudo nessa época, para ir nos locais mais afastados, tá? Os navios hospitais, né, vão lá fazer vacinação, assistência, tudo eles escolhem, né? Essa época aqui de novembro a junho, determinado pela natureza. A vazante de julho, outubro, né, que começa agora, né? Período de vazante, eles já estão se recolhendo lá. Os navios da Amazônia estão navegando só na calha principal, fazendo as comissões previstas. Então, esse é o planejamento deles lá. Okay? Aqui algumas fotos, ó, aqui é o encontro das águas, né, do rio Amazonas com, né, que forma o rio Amazonas, é o Rio Negro, onde fica Manaus, com o rio Solimões, tá? Os dois formam o rio Amazonas, tá? Os dois formam o rio Amazonas, aqui o encontro das águas, ó. Vendo o Rio Negro, encontrando aqui, né, o Rio Negro, aqui com o rio Solimões, formando o rio Amazonas. Aqui o encontro das águas, ó, tem características, tudo diferente, temperatura. Então é um passeio bacana, né? Você pega um barco, né, e vem aqui para, né, para ver esse encontro das águas aí. Então, como eu já falei, né, rio de água barrenta, geralmente o leito é instável, né, tem erosão fluvial marginal, você vê os barrancos lá, né? É diferença notável no contorno da margem. Então, rio de água barrenta, tem que ficar atento, que ele varia muito, as cartas náuticas podem ficar desatualizadas, mas se encalhar, não tem tanto trauma. Já rio de água escura tem estabilidade do leito, pouca erosão, só que o fundo é duro e pedregoso. Você faz a cata, tal, bacana, agora saiu dali, você, né? Gloob, gloob, bateu na pedra, vai para o fundo. Aqui é um exemplo, né, de operações, né? Operações navais tem também nos rios, tá? Aqui são dois navios brasileiros, né, do Brasil, que chegaram na minha época de tenente lá na Amazônia, 85 por aí. Tá? Aqui é um navio hospital, tá? O NASH, tem o Carlos Chagas e o Oswaldo Cruz, nossos dois maiores sanitaristas. Tá? E aqui o Napaflusão, que a gente chama, o Pedro Teixeira e o Raposo Tavares. E aqui fazendo o quê? Um navio colombiano, fazendo operações no Rio, operações internacionais. É engraçado na minha época que você descobria qual era o rancho a bordo desse navio, sabe como? Pelo grito do bicho. Os bichos ficam soltos, galinha, porco aqui. Então, o bicho estiver gritando lá é porque vai ser o rancho. Tá? Muito engraçado. Eles ficaram maravilhados com a gente, né? Com nossas frigoríficas, nossos navios, né? Na época. Então, tudo depende de quem você se compara, né? Esses navios são muito úteis lá para a Amazônia e nós vamos mostrar outros também. Esse aqui, ó, no desafio da hidrografia na Amazônia, fizeram, a gente chamava até de caixinha de leite, né? Esses navios hidrográficos. Você pegar um comando desse como capitão é uma experiência fantástica. Você sai, né? Sai pela Amazônia, tem que cumprir a missão, você é chefe de comissão, fica safo rapidinho. Seria o meu sonho lá ter servido num navio desses na Amazônia aí. Né? E hoje você não precisa se posicionar com o sistema em terra. Hoje você liga o GPS, o ecobatímetro, né? Até o multifeixe e sai fazendo lá a hidrografia. Aqui já é um navio patrulha, classe Grajaú, né? Que tá lá, já vê água aqui perto de Belém, ó, já água meia barrenta, né? Misturada com mar, já pega mar. Então esse navio faz mar e faz rio também. Um navio fantástico esse patrulha aí. Senhor comando também. E aqui eu comandei o primeiro desse aqui, o NHO Taurus, esse aqui é o NHO, né, Garnier Sampaio, que foi lá para Belém, tá? Foi para Belém, o navio nacional. E no Círio de Nazaré ele é reservado para fazer esse desfile aqui com a Virgem de Nazaré aqui. Aqui era um canhão do navio que nós tiramos, né? Botamos uma antena, porque virou hidrocenográfico. Eles usam para carregar santo. Ah, é um evento de relações públicas da Marinha, comunicação social fantástico, tá? O Charlie Mike sobe aqui, beija a santa, é um troço fantástico. Olha como é que é a procissão lá. Né? Isso aqui é um evento que é tanta gente aí, né? Por tudo aí, para reverenciar a santa aí. A capitania fica doidinha com isso aqui.
E aqui é o NAPAC que você vê, então você faz, né, exercício, que ele entrou num furo, né? A gente leva os fuzileiros, né, grupo de operações especiais, aqui no caso, né? Nós montamos, nós abarrancamos, entramos num furo, camuflamos o navio, desembarcamos, as forças especiais fizeram sua missão, voltaram para o navio e fomos embora, né? Não tem transporte por terra, por mar, então a gente usa muito, né? Essa parte aí. Aqui já em Ladário, né? Esse aqui é o navio mais antigo aí né, que está eu acho que até da América do Sul, tá? É o Monitor Parnaíba, né? Já foi a carvão esse navio, tá lá em Ladário. Agora já remotorizaram ele, botaram motor a diesel, né? Botaram convô, operações aéreas. Tá? É o Capitânia, né? Chama o Capitânia da Marinha do Pacífico. Aqui que a gente chama o Napaflusão, tá? O Napaflusão. O Napaflu, tem o Raposo Tavares, né? E são os dois bandeirantes, né? Tá? Raposo Tavares e o Pedro Teixeira. Aqui ele está a bandeira Hotel, né? Operações aéreas, com a aeronave de asa rotativa, esperando a aeronave, tá? Ele tem convoo. Esses navios têm outra coisa, eles são muito bem conservados, que só roda água doce aqui dentro, né? Demora mais para docar, por isso que eles estão bem conservados lá na Amazônia. Aqui já é um Napafluzinho, ele já cala pouco, né? Quando eu era tenente, meu sonho é que isso aí virasse hidrográfico. Ele é um bom navio, tem escritório, cala pouco, pode fazer hidrografia. Esse já entra em locais que o Napaflusão não entra, tá? Aqui, ó, ele pode estar amarrado aqui num tronco, num búfalo, qualquer coisa, né? Ele se atraca lá. E aqui a população local, né? Muitas localidades, esse também é um dos navios da Esperança, né? Então chega à noite, geralmente essas localidades aqui apagam o MCA, né, o motor diesel lá de energia elétrica, e todo mundo vem aqui para a beira, né, para ver o navio, que é a única coisa iluminada geralmente ali. Tá? O navio, pô, excelente esse navio também. Aqui já era um navio de transporte, né, um navio auxiliar Pará, que se usam lá, tá? Que a Marinha encomendou lá para o paisano Penaz, pô, faz um para mim, daí botou as metralhadoras aqui, todo o sistema de marinha, virou um excelente navio de apoio catamarã, né, para transporte de tropa, então excelente. Aqui é uma gaiola que a gente vai falar, né, esse navio é tipo, né, é tipo o ônibus deles lá, tá? É muito comum isso aqui, a gente vai ver mais adiante também. Aqui já é o navio de apoio de tropa, né? O Piraim, esse fica em Ladário, Piraim, navio só transporte de tropa. Aqui, ó, o Pará fazendo carga, né? Transferência de carga no rio, né? A área eu faço também, que nem no mar, transferência de carga leve, combustível, seja o que for. E aqui o Napaflusão, aí tem duas EDVP aqui para desembarcar. Tem ferro aqui, ó, para desencalhar com recursos próprios. Tá? Ele consegue se aproximar de uma coisa, larga o ferro, se encalhar, ele entra com esse ferro. Tem aeronave para várias missões. Tá? Esse hangar aqui é tipo um todo, né? E aqui o Pará, dois excelentes navios. E é o Napafluzinho, já entrando em locais que o Napaflusão não entra. Tá? Fazendo a missão dele lá. Tem uma história dele aí de fogo, mas só conto aí no privado, depois na aula. E aqui são características, tá? A gente vai ver na próxima aula, então, tá? Eu continuo daqui falando sobre as características físicas mais aí dos rios, ok? Continuando, então, né, com as características dos rios, nós vemos aqui o que? Aqui foi um desenho, um esquema que eu fiz pegando, né, a maioria dos elementos lá para ter uma visão didática. Tá? Aqui no Rio, ó, vocês veem, né, a posição desse navio 1. Como é que a gente fala a posição? Navio, você está onde? Aí ele fala, né, que ele está a jusante da cidade, tá? Porque a corrente, né, já passou pela cidade, então está jusante. Se você está rio acima, né, em relação à corrente aqui, está montante. Então, o navio 2 está a montante da cidade tal. O navio 1 está jusante. Tá? Aqui se chama, né, uma volta, né, o rio faz essa volta aqui. Com o tempo, né, milhares de anos, isso aqui começa a assorear, né, comer, e se liga esses dois braços, vira aqui, ó, tipo uma volta rápida, tá? Vira a volta rápida.
tá? Vira uma volta rápida. Isso aqui vira um sacado, tá? Você vê um monte de água aqui, pensa que é navegável, está tudo assoreado. Então tem que ver que isso aqui é uma formação, né, de uma antiga volta, tá? Aqui é uma volta redonda em forma de U, tá? Se chama volta redonda, tá? Quem liga um braço de rio ao outro se chama furo, tá? Que um furo ligando ao outro, tá? Eu andava muito de napaco aqui nesses furos também. Aqui é um paraná, tá? Quando o rio come aqui, tá? Ele forma um paraná. Essa área que a gente vai ver, essa área aqui, né? Mais rasa, tem menos lixo, tá? Mas é mais, né? Às vezes é um atalho bom, tá? Que você pega menos lixo, mas a profundidade é menor. Igapó, o que que é? Geralmente tem mais para próximo lá da Amazônia, tá? São terras do Amazonas. São terras alagáveis, né? Com a enchente, com a cheia do rio. Às vezes tem um monte de água em volta e só a calha principal que é navegável, tá? Se chama Igapó. Tá? Ah, e o furo lá mais para Manaus, lá o furo, tá? Que ele enche e esvazia de acordo com o nível de rio, se chama Igarapé, tá? Esse se chama Igarapé. Isso aqui é mais para perto de Belém, furo, fica mais permanente ali. Tá? De forma genérica, é isso aí, tá? Aqui o navio 4, por exemplo, a gente vai ver, né? Eu tive um colega que no radar ele viu essa ponta aglutinada com essa ilha aqui. E ele pensou que essa chicane aqui, né, fosse aqui. E não era. Né? O radar pegou, ele passou reto aqui e arrancou o hélice do navio. Então tem que estar sempre atento, tá? O principal instrumento da Amazônia é o ecobatímetro, tá? Da navegação fluvial também. Aqui é uma vista de cima, tá, gente? Geralmente você vê aqui essa água barrenta, vamos supor uma curva. Como é que você faria a curva, né? De carro você faria, né? Que nem na Fórmula 1, né? Você faria aqui por dentro, né? Tá? Você faria aqui por dentro, né? Para pegar, só que não é, tá? Na navegação fluvial, o que que acontece, ó? A parte de dentro da curva, que se chama envolvida, tá? É onde tem menos energia, então não tem capacidade de levar a lama. Então a lama se deposita, a areia e forma esse banco aqui. Então a parte mais funda geralmente é perto da outra margem, tá? A outra margem aqui mais profunda, tá? Onde é escavado. Tem vegetação mais frondosa aqui, né? Maior. Tá? Aqui são vegetações ralinhas, banco de areia. Então fuja da envolvida e procure a envolvente aqui. Tá? Essa é a régua. Tá? Então procure manter sempre a mesma curvatura aqui, próximo, tá? A margem de fora, que é a envolvente. Aí o caso, tá, gente? Aqui você tem uma envolvida, né? Envolvida aqui de dentro, forma uma praia. E aqui é a envolvente, o barranco, tá? Tem um barranco aqui, a parte mais funda. Então você procura, né? Primeiro, ó, acompanhar o lixo. Eu estou descendo o rio, eu venho acompanhando o lixo. Estou na dúvida, eu procuro a envolvente. Cuidado para não se aproximar muito da margem, que tem árvores caídas aqui, tá? Então tem que ter noção disso, do lixo e do barranco, tá? Próxima envolvida, onde é assoreado, tá? Que nem pontas das praias, né? Onde o mar tem menos energia, onde forma mais acúmulo de areia, né? Então, esse conceito aí. Isso aqui é uma volta rápida, né? Geralmente isso aqui que você tem que fazer, procura envolvente, depois procura essa envolvente aqui. Quem está descendo, ó, procura envolvente, né? Passou, depois já procura outra envolvente aqui, sempre fugindo das envolvidas. Aqui é uma foto aérea mostrando, né, a parte de dentro envolvida, onde tem o assoreamento, né, onde a areia se deposita, a lama, né? Aqui também, tá? Então sempre se aproximar da parte mais funda, próxima às árvores, né? Procura sempre o lixo, a árvore mais velha, mais antiga, ok? Aí a formação ó, de um sacado, né? Vai assoreando aqui, ele se une, tá? E vira aqui um braço morto. Aqui é outro, né? Vai assoreando, vira esse sacado aqui. Então tem que ter atenção, né? Atenção que aqui, que a profundidade aqui na envolvente, ó, tá? Na envolvente aqui não tem árvore frondosa nenhuma, tá? Então cuidado, isso aqui era um sacado, tá? Então a profundidade geralmente está pelo meio aqui, tá? Então fuja da envolvida, mas aqui não tem árvore, não tem barranco, tá? Então essa curva tem sacado, cuidado. Isso aqui, na mesma coisa,
E aqui é importantíssimo, uma seção do rio, tá? Uma seção transversal do rio. O que que mostra aqui? A parte mais funda do rio é aqui, onde tem maior velocidade a corrente. Aqui que o lixo fluvial fica, tá? O lixo fluvial fica por aqui, tá? Ele corre por aqui, tá? Então a parte mais funda, tá? Aqui o barranco, né? Onde tem a área mais frondosa caindo, e aqui a vegetação mais rala por aqui. Então fuja da envolvida, tá? Se aproxime aqui à medida que o desenvolvendo, tendo noção que aqui é a parte mais funda, tá? Nossa esquadra no Rio Paraguai, quando a gente entrou lá, o que que os paraguaios fizeram quando a gente chegou ali em Riachuelo, nas proximidades? Tentaram botar corrente no rio, foi transposta, tá? E aonde que eles botaram aqui as baterias deles? Aqui, para tirar na gente do alto. Sabia que a gente ia procurar envolvente, tá? A envolvente, o lugar mais fundo. Eles botaram os canhões aqui, muito ardilosamente. O que que a nossa esquadra fez lá no navio? Descobriu que atirando na árvore era mais eficiente. Atirava na árvore, a árvore caía e destruía as batalhas, né? As baterias paraguaias todas aqui. Tá? A nossa esquadra tinha poder de fogo muito poderoso, tá? E veio aqui. Aqui, ó, uma figura aí, acho que vai ter o Barão de Tefé que fez, né? A nossa esquadra aqui, né? E a esquadra paraguaia toda aqui, e aqui em cima dos barrancos, cheio de canhão, artilharia, né? Artilharia, tá? Daí nós só fizemos, tem vídeos aí do 11 de junho, né? Fez a manobra aqui de abarroamento, etc, né? Aliás, Barroso disse, sigam minhas águas e combatam o inimigo o mais próximo que puder. Ele deu um forme uno, né? O pessoal gosta do sigam que for brasileiro, essa coisa. Na ordem que ele deu foi, sigam minhas águas e combatam o inimigo o mais próximo que puder. Tá? Podia falar mais isso, mas a história, em outra oportunidade, a gente amplia. Okay? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre os termos utilizados na navegação fluvial, tá? Que são jargões utilizados por lá.